Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Vogue Talk Show. Estamos aqui mais uma vez em mais um episódio aí trazendo para vocês aí conteúdos, né, do meio cristão e assuntos sociais e políticos e por aí vai. Estamos com uma visita hoje ilustre aqui, né? Alguém que tem muita experiência, muita bagagem aí para trazer para nós e acredito que vai ser um papo bem saudável, né, Suelton? Fala, gente. Espero que vocês estejam bem, né? Assim como nós estamos aqui. Com certeza, Fernando, vai ser mais uma noite incrível de assuntos aqui pertinentes ao reino de Deus, à política, vida social, educação, bastante coisa, bastante conteúdo, né? Faz as honras aqui para com certeza. Nosso pastor. Pastor Vanderlei Fábio está conosco aqui. Pastor Vanderlei, por favor, se apresente para a gente nesta humilde câmera aqui. Ok, para mim é um prazer estar aqui com vocês, participando de mais este programa, na certeza que Deus há de usar a cada um de nós. Meu nome é Vanderlei Fábio, estou aqui em Paranaguá desde 2021. Na realidade, eu vim para ficar no máximo 5 anos e estamos aqui até agora. Estamos à frente da Igreja Apostólica Shekinah, um trabalho iniciado com 3, 4 famílias e Deus tem realmente nos capacitado, tem nos orientado. Temos passado algumas lutas, algumas dificuldades. Em 2017 fomos alertados pelo médico que nós estávamos com câncer agressivo e que nós tínhamos de 8 a 9 meses de vida. Para a honra e glória do Senhor Jesus, estamos aqui, firme e forte, crendo que o Senhor operou, está operando e continuará operando. Esta é a minha apresentação. Que apresentação, Você né? Viu? Essa daí é o currículo. Pesado. Pastor, já me deu uma curiosidade aqui. Pastor, nascido onde? De onde que é? Na realidade, eu nasci na cidade de Bauru, estado de São Paulo. Capital da Terra Branca, cidade sem limites e por aí vai. Legal. Já vamos conversar mais aí sobre isso. Aí. Vamos segurar o conteúdo aí. Antes de mais nada, quero agradecer aos nossos apoiadores, Panificadora Camila, que traz esses lanches gostosos pra gente sempre, toda a gravação que a gente faz, todos os episódios, são eles que, né, trazem os melhores petiscos, tem um pão delicioso. A açaiteria do Casal, que tem o melhor açaí da cidade aqui, você pode experimentar lá, você vai ver que é de qualidade. Estamos colocando aí os Instagrams e os endereços. E também Braseiros, né, o espetinho Braseiros, que também faz um espetinho que, ser sincero, Celton, eu já experimentei, muito bom. Pãozinho de alho. Eu tô pra ir lá. Pô, visita lá, cara, vale a pena. Né? E, aproveitando... Hã? Ah, pode passar lá, pode. Vamos pro nosso Vogue News. Chama a vinheta? É isso aí, Andrezinho. Solta a vinheta. Vogue News. Vamos lá para mais um Vogue News. Mais umas notícias aqui, pastor. Pastor, fica à vontade para comentar também, assim como você que nos assiste aí, que nos acompanha também. Aproveita aí para comentar, para falar, deixar a tua opinião aí para que todo mundo veja também. É interessante esse bate-papo, essa troca de informações. Olha, a primeira informação que eu tenho aqui para trazer para você, aqui, meu amigo que está me ouvindo aqui, me assistindo, um entregador da Amazon foi curado enquanto ele estava trabalhando. O diretor vai colocar aí na tela aí para você ver a imagem aí. Olha só, ele sofria de dores no seu tornozelo devido a um acidente já fazia 2 semanas, pastor. Ele foi fazer a terceira entrega do dia. Sabe o que aconteceu? Ele foi fazer a entrega no escritório da igreja Bethel Church, na cidade de Austin. Ele relata que, milagrosamente, as pessoas que oraram por ele, que receberam a encomenda, oraram por ele e, milagrosamente, ele foi curado instantaneamente por Deus. Aí tem a imagem dele aí chorando, emocionado aí. O pessoal da Bethel flui bastante nessa pegada. Não sei se você conhece eles lá. Conheço. Faz um tempinho que eu gostava muito. Agora eu parei um pouco de acompanhar, mas eu gostava bastante dos louvores deles lá. Eles têm uma sala
só para orar pelas pessoas lá, que é bem legal. Tem testemunhos de pessoas que entraram na sala, na Bethel Church lá, eles entraram na sala e saíram curados sem ninguém orar por eles, só por causa do ambiente que eles construíram. É bem O dele foi mais difícil, então, ainda. O dele ainda foi um negócio, né, que eles colocaram a mão. Tem bastante testemunho do pessoal que passou pela Bethel Church lá, dos negócios sobrenaturais, assim. Legal, cara, bem interessante. Quer comentar, pastor? O pastor deve ter muita Não, experiência. eu creio mesmo, né, que o sobrenatural de Deus está aí, né, de modo bem visível. E não tem como duvidar deste Deus, né, que não só proporciona a salvação, mas um Deus que manifesta através de sinais, curas e maravilhas. Então, eu me alegro em saber que ainda existem igrejas que estejam orando por cura, né? Exercendo o poder de Deus. Porque a palavra de Deus diz que nós temos que conhecer o poder, né, e a palavra. Às vezes ficamos só na palavra e não vemos o poder de Deus. Então tem que ser as irmãs gêmeas. É isso aí, gente. Quem sabe você está ouvindo aí, está enfermo, até mesmo numa conversa aqui, ó, que a gente vai falar sobre isso aqui, ó, sobre a palavra de Deus. Deus pode te curar, independente do lugar que você esteja, da situação que você esteja passando. Deus pode te curar hoje ainda, meu amigo. Creia, porque o nosso Deus que está aqui é o mesmo Deus que está aí também com você. Tá bom? Olha só. Outra notícia aqui, ó. Vocês lembram do avivamento que teve agora recentemente nos Estados Unidos, né? De Asbury. Agora, as universidades, outras universidades também estão passando pelo mesmo propósito, entrando no mesmo propósito de avivamento. Depois desse despertar ali nos Estados Unidos, naquela universidade, outras 3 universidades, e uma aqui de Universidade de Valley Forge, na Pensilvânia, já teve 27 conversões ali no lugar onde eles resolveram ali levantar um altar de adoração. E um evangelista que estava lá também participando desse culto lá, ele colocou uma frase aqui que eu achei bem interessante aqui: está chegando um avivamento que nenhum edifício vai suportar. Está chegando nas ruas, nas praças, nas escolas e alcançando todos os lugares. Dá pra ver que Deus tá fazendo um negócio diferente ali nos Estados Unidos, né? A gente teve aí primeiro resquício, né? Pode-se dizer assim. Alguns chamaram de avivamento, mas acho que dá pra chamar assim depois que a gente vê os frutos, né? Mas alguma coisa aconteceu ali. Alguma coisa deu 6 ali naquele lugar que não é possível. O pessoal começar a buscar Deus, né? Do nada, assim, né? Do nada a gente fala, né? E aqui já conversões, né? 26 conversões. Aí, então, a gente vê que Deus está movendo aí. Eu acredito particularmente, né? Como a gente fala, que é os últimos dias mesmo, Deus vai começar a liberar poder aí para a igreja, para se preparar e é isso aí, cara. Eu também acredito nisso, até porque as pessoas estão assim, cansadas de promessas, cansadas assim, de procurar ajuda, recursos em outras coisas, até mesmo em religiões, mas agora ele está tendo aquele sentimento de buscar o Deus real, o Deus verdadeiro. E isso aí está causando vamos dizer, um reavivamento, porque um avivamento já tivemos vários, agora um reavivamento, mas esse reavivamento mostrando o fim, mostrando que estamos perto do fim mesmo. O que eu achei interessante de todos esses movimentos que aconteceram nos Estados Unidos aqui é que essa notícia está sendo propagada não só pela igreja, mas sendo propagada por todos os jornais, as mídias, né? E todas as mídias. E, isso mostra a grandeza do evangelho, né? Que tá, mesmo a pessoa noticiando ali, sem saber, também está pregando o evangelho, está anunciando a Cristo, falando de um Deus vivo, igual o pastor falou aqui, de um Deus verdadeiro. Até porque, tipo, você noticiar um negócio desse, é porque você está sendo testemunha daquilo também, né? Exato. E a Bíblia diz que o testemunho de Jesus, né, ou daquilo que ele faz, é o espírito da profecia. Então, cara, a partir daí, aquilo vai mexer com você de maneira positiva, ou você vai ficar com raiva que de fato Deus existe, né? Tem gente que não gosta de Deus mesmo, então vai ficar com mais raiva ainda. Exato. É isso aí, esse foi mais um Vogue News. Vamos começar a conversa então? Vamos, que tem bastante coisa aí. Eu vou puxar o primeiro aqui, pastor Vanderlei. Queria que se o senhor puder, né? Fique à vontade também para falar não gosto de falar. Se tem gente que é assim. Mas se pudesse falar a sua idade pra gente.
No dia 30 de novembro, nós completamos 76 anos. 76 anos. E dentre esses anos, 42 na presença do Senhor Jesus. De nova criatura foi 42. Nova criatura 42. O resto foi Então tem... foi desperdiçar vivo. Foi desperdiçar, jogar o tempo fora. E de ministério, tem quanto tempo? Pastoreando, assim. De ministério foi... Eu nem conto direito, eu só sei que foi ordenado em 81, parece. Se não faz memória, 81, 82, uma coisa assim. Eu sei que passou tá chegando nos 40, 41, uma coisa desse jeito aí. Bem tranquilo, né, pastorear? Bem tranquilo, né? Pastorear também. É facinho. Olha, realmente o primeiro ministério, né? Primeiro ministério foi uma benção, assim, porque eu era cabo da Polícia Militar em São Paulo. E eu tinha no meu coração, se fosse hoje não faria o que eu fiz naquela época. Eu tinha no coração de ir para o Ministério de Tempo Integral. Enquanto eu estava no seminário, eu recebi 2 convites, mas os 2 convites eram assim: já que o senhor trabalha, tem o seu salário, não vai ficar dispendioso para a igreja, né? Aí eu declinei. E aí a Igreja Batista em Eldorado me convidou para o Ministério de Tempo Integral. Aí eu tirei licença sem vencimento e por 2 anos fui à frente, caí de cabeça no ministério. Por ser o primeiro ministério, e eu tendo todo aquele vigor militar, foi uma benção, porque a igreja da qual eu fui pastorear era uma igreja assim que alguém disse para mim, pastor, se eu fosse você, eu não iria pastorear essa igreja. Ela é complicada. E aí eu saí de lá sendo reconhecido como um dos melhores pastores que passou. O senhor ia armado para a igreja? Já? Não, eu não ia armado, mas veja bem, tinha um pastor... Todo mundo fica quietinho no culto. Tinha um pastor que hoje já está na glória, ele dizia assim: olha, vocês têm que olhar para o pastor Vanderlei e aprender a pastorear a igreja com ele. A Bíblia numa mão e o cacetete na outra. Porque era assim mesmo. E os louvores eram em Charlie Mike, né? Era cantando aquelas canções do militar. E aí foi benção, foi realmente benção. Aí daí para frente, comecei a ser usado por Deus em vários lugares. Tudo aí. Legal. É tempo, né, Soto? É tempo. Pastor, muita gente, muito jovem assiste aqui o VOG aqui. Pô, jovem que tá assistindo aqui e sente. Como é que o jovem tem a convicção do chamado, que Deus está chamando ele? Como é que foi? Como é que o senhor foi chamado por Deus, sentiu a convicção? Não... Porque antes de vir o convite, na verdade, de pastorear, né, acredito que arde também no coração antes, né? O Espírito Santo testifica. Para o jovem que está com dúvida, assim, ou pensa em exercer o ministério, almeja o episcopado, como a Bíblia diz que é excelente obra, deseja, né? Quem assim o faz. Como que foi o início do chamado, assim? O início do chamado foi interessante, porque eu sempre ouvia mensagens assim de chamada para o ministério, e quem quer, né, ir para o ministério, vem à frente, vou estar orando, dentro da Igreja Batista, que geralmente não tinha muito esse costume. Mas por 3 ou 4 vezes eu ouvi esse chamado. Mas eu não sentia, né, nada de ir para o ministério. Mas eu fui passando o tempo e algumas coisas aconteciam na minha vida, né, pessoal, algumas coisas, e eu dizia assim: poxa vida, né, não tem um pastor que vem conversar comigo e dá uma direção correta. E para chegar para mim e dizer: não, o irmão precisa orar mais, precisa ler mais a palavra. Eu falei: isso aí não precisa falar, porque eu oro, estudo a palavra. Eu queria alguém que desse uma direção. Aí eu comecei a falar para mim mesmo: falei, Deus, eu gostaria de ser um pastor, para poder então agir de um jeito que aquilo que eu sinto eu possa perceber nas pessoas. A necessidade que o senhor percebeu na igreja. E foi uma benção. Foi realmente. Pô, e olha, realmente existe essa falta, não coaching, né? Mas um direcionamento mesmo, alguém que te direcione, porque na verdade o pastor hoje tem que ter essa visão de descobrir ali os talentos, né? O Fernando, ele tem uma habilidade para música, tem uma habilidade. Eu vou instruir ele por aqui porque eu sei onde ele vai chegar. Eu vou colocar ele para ir mais longe. Então, o senhor sentiu essa dificuldade e quis ser
um pastor diferente, né? Aprender, na verdade, aquilo que você mais desejava para você, né? Fazer diferente. Essa dificuldade eu vejo que daí a maioria dos pastores, eles tentam fazer pessoas iguais a eles, né? Não, você tem que ser igual eu. Pregar como eu prego, falar como eu falo. E não, na verdade, né, como você falou, é alguém que consegue dar tipo a direção e acompanhar dentro daquilo que Deus colocou da pessoa. Né? Ter esse feeling, né? Que é o Espírito Santo que dá, na verdade, né? Interessante que nessa situação eu fui muito mal compreendido. Uhum. Porque não tinha como eu chegar assim e amenizar. A gente ia de um modo bem claro, direto. Um exemplo, havia um casal recém-casadas, uns 3, 4 anos, estava enfrentando algumas dificuldades que a gente sabia. Vendo? E um dia eu os convidei para almoçar em casa. E aí, daqui a pouco, a esposa falou, almoçar na mesa. Eu fui lá, puxei a cadeira para minha esposa sentar. Aí a esposa da pessoa lá, a esposa sentou. Ele sentou e a esposa ficou esperando ele puxar a cadeira, né? Depois, aí ela falou assim, puxa, você não viu o pastor, né, puxar a cadeira? Eu falei, olha o que ele falou para mim. A cadeira está aí, por que eu tinha que puxar a cadeira? Desse jeito, por que eu tinha que puxar a cadeira? Aí acabou, tal. Aí chamei, passou, almoçamos, tudo tranquilo. Quando foi no dia seguinte, eu telefonei para ele. Eu falei, irmão, eu queria conversar com o irmão todo. Um feedback. Queria conversar com o irmão. Voltei, falei, nunca mais faça isso na minha frente. E nem na frente dos outros. Porque você poderia até não ter puxado a cadeira, mas não responder do jeito que você respondeu à sua esposa. E principalmente por vocês terem 4 anos de casado. E aquilo, na princípio, ele disse, mas quem é o senhor para falar assim comigo? Né? Desse jeito assim. Eu falei, eu sou seu pastor. Mas aí, se eu sou o seu pastor, já saiu meio duro, porque militar não escolhe palavra, né? Não fica escolhendo palavra, né? Eu falei, não é bem assim. Esse não é bem assim, que ele já sentiu... Rapaz, tornou-se uma bênção no meu ministério. E ele recebeu de boa, tranquilo? Não, então, no princípio, ele ficou assim, ele aí eu cheguei junto. Cheguei e falei, não, espera aí, não é bem assim. É a vara e o cajado. Não tem como. Não é bem assim. Aí ele reconheceu, né? Aí uma vez também, né? A pessoa estava lá e disse assim, eu não concordo com o que o senhor está fazendo, tá? Como diz, nós temos que falar de homem para homem. Falei, de homem para homem, não. Falei, você é servo do Senhor e eu sou servo de Deus e sou o seu pastor. Então, calma aí. Então ele é uma pessoa que não tinha direção, ele teve a sua cultura, e muitos pastores falham, achando que aconselhar, dizer, não, meu irmão, é assim mesmo, vamos orar mais, ler a Bíblia, quando na realidade a pessoa está precisando de um choque, né? Essa questão, né, e tem muita gente que mesmo com choque não vai gostar. Aí entra aquela frustração na cabeça do pastor, né? Pô, mas será que eu devia ter falado assim? Não, devia ter falado. Você sai, sai da conversa, você sai assim, dizer, poxa vida, será que eu devia ter falado rapaz, né? E agora, né, tal? Aí eu ia pro joelho, né, tudo, e orava a Deus. E aí, dentro dessa palavra, havia uma pessoa, numa das igrejas que eu pastoreei, numa das cidades do estado de São Paulo, e ela tinha perdido o filho, e o filho era tudo para ela, era já moço, né? Era 2 moças e um rapaz. Rapaz, aquela mulher era assim, insuportável quando ela começa a falar do filho. Às vezes era 2 horas da manhã, o esposo dela até falava, pastor, eu estou indo aí. Eu falei, não acredito, senhor. Então ela ficava até 4 horas da manhã, e ali a gente conversando, lendo a Bíblia e tal. Aí um belo dia ele telefona para nós, 3h30 da tarde, mais ou menos, pastor, por favor, vem aqui em casa. Meu esposo está querendo, né, se jogar, está querendo jogar o piano aqui fora e tal, tá uma desgraça. Aí chegamos lá tudo e começamos a conversar e... minha irmã, como é que vai? Pastor, tá tudo, ninguém gosta de mim, ninguém se liga para as minhas dores, para o meu sofrimento, tudo. Eu queria morrer. Eu falei, tá aí. Essa é a palavra certa. Vamos ajoelhar aqui agora e vamos orar a Deus, pedir para que ela leve agora. Aí a senhora deixa o teu esposo tranquilo, as suas 2 filhas, que a senhora não liga para elas mais, também vai ficar tranquila, acabou. Ela olhou, isso é jeito de um pastor falar para uma ovelha?
orar para ela morrer. Eu falei, que a senhora merece. Agora é culpa do pastor. Cara, rapaz do céu. Eu falei, tchau. Tchau. Desse jeito, diante de Deus, falando, tchau, fui embora. Rapaz do céu, cheguei em casa, fui para minha esposa, você não sabe o que aconteceu. Aconteceu assim, assado. Ele falou, vamos orar. Para Deus fazer. No domingo, no culto da noite, ela estava lá, disse que queria dar um testemunho. Eu falei, meu Deus amado, agora vai acabar comigo agora, né? Aí ela foi e falou desse jeito. Falou assim, olha, meus irmãos, minhas irmãs, nós temos que valorizar o nosso pastor. Até a semana passada, eu era uma pessoa. A partir da semana passada, eu sou outra. Porque o pastor me ensinou que a vida é para ser vivida. E que eu tenho meu esposo e as minhas 2 filhas para amá-los. Querido, é outro casal também, meu amado, que onde eu ia, eles iam atrás. Chegaram, mas não ia. E me sustentaram financeiramente, de todo jeito. Fruto dessa decisão. Só que em algumas oportunidades eu dei uma refugada. Achava que, não vou falar assim, por isso, por aquilo. E nessas vezes que eu não falei, as pessoas... O resultado era pior. Pior, né? Então... A verdade, né? A verdade é... Ainda assim, tem gente que não vai querer, não vai gostar. Aí eu penso assim, essas pessoas nunca foram ovelhas, né? Nunca foram, elas não querem ouvir o pastor. Agora, a ovelha de verdade, na hora que você dá o pega mesmo, ela ouve... Não, é isso aí. Pode até ficar brava no começo, né? Não. Pode... Todos. Nenhum recebe uma repreensão ou uma direção contrária à que eles pensam. Nenhuma. Não é? Nenhuma acontece. Então, é necessário o pastor estar ciente de que ele pode perder membro, mas ele não vai ser relaxado no seu ministério. Pastor, como é que o senhor se converteu lá em São Paulo? Né? Começou a exercer o ministério em São Paulo, né? Como que é? Da onde que veio como é que surgiu a vinda para a cidade de Paranaguá? Como é que veio essa transferência? Eu tive assim algumas dificuldades pela maneira minha de ser, de agir. Eu encontrei muitas dificuldades em algumas igrejas que eu pastoreei. Eu reconheço que, em algumas situações, eu deveria ter me portado de um outro jeito, especialmente no que diz respeito à liderança, né? Mas continuamos caminhando. Então, nós enfrentamos uma dificuldade numa igreja batista que eu pastoreava na cidade de Lavras, e acabou... Não, você perguntou mesmo para a vinda para cá, né? Então, e aí nós... Ali a igreja se reuniu e acabou dizendo, o irmão não serve mais para nós, o irmão entende, o estatuto das igrejas batistas é essa, né? Um pastor, ele assume o pastorado, ele é pastor até quando for até quando for favorável a ele, ou até quando for favorável à igreja. A igreja tem o direito. Então, quando você assume o pastorado de uma igreja batista, você assume sabendo que você pode ficar ali 10 anos, ou também você pode ficar 2, 3 anos. Vai depender se você quer continuar com a igreja. Das duas respostas, né? Da igreja e do Justamente. E aí, eu sei. Mas quando eu pedi a minha exoneração do cargo do pastor da igreja, eu entreguei a carta. Por quê? Porque o meu filho e a minha filha estavam sofrendo, assim, porque alguns adolescentes diziam assim, pastor, depois que o irmão falava para os meus filhos, depois que seu pai veio para cá, a igreja, né, começou... Era um bullying dentro da igreja. Mas acontece o seguinte, cara, que eles não viam que a igreja, quando eu assumi a igreja, não tinha 18 pessoas. E quando nós já estávamos no 2º, 3º ano, a reunião de oração, nós tínhamos que sair fora do templo, porque foi um avivamento através da oração tremendo. E aquilo trouxe incômodo para algumas pessoas. Não é? Trouxe incômodo para algumas pessoas. Então eu saí. Eu poderia ter permanecido ali, explicado a situação. Mas eu vi meu filho e minha filha, eles acabou um culto, eu os chamei para jantar, quando eu fui no quarto, eles estavam chorando, dizendo, pai, vamos embora, pai, a igreja não gosta do senhor e tal. Aí eu falei, bom, entre igreja e minha família, eu fico com a minha família, eu fico com os meus filhos. Entreguei a carta na segunda-feira, escrevi a carta de exoneração. Então, fiquei, e ali nós organizamos uma igreja, porque quando foi à noite, na terça-feira à noite... De lá o senhor veio direto para Paranaguá? Não, então, da terça-feira à noite, foi várias pessoas
uma igreja, né, quase inteira. Não, pastor, nós não queremos que o senhor vá embora. Fique, permaneça. Aí nós começamos um ministério, Igreja Batista Filadélfia, com mais de 90 pessoas, 100 pessoas, porque na outra igreja mesmo ficou apenas uns 15. Glória a Deus que Deus abençoou esta igreja, né? Hoje é uma potência na cidade de Lavras. Mas quem me acolheu foi a Sara Nossa Terra. Eles foram lá me visitar, foi um pastor lá, visitou, conversou comigo e nós começamos a conversar. Eles iam orar orava comigo, com a minha esposa, com os meus filhos, e aconteceu algo tremendo naquela envolvimento. Eu fui batizado com o Espírito Santo, então, e depois caminhamos uns 4, 5 anos com a igreja Sara Nossa Terra. Aí me transferiram para Alfenas, e aí Alfenas, aí literalmente, eu não estava sentindo bem mesmo, porque havia um grupo, né, um grupo forte que me apoiava, as mudanças que eu fiz, porque lá eu não tinha escola bíblica dominical, né, fazia só culto à noite. Culto à noite. E eu coloquei a escola de líderes domingo pela manhã. Bombou, porque a gente tinha o know-how da Igreja Batista, né, que é a base escola bíblica dominical, né? E aí o pessoal ficou animado. E aí eles não estavam contentes com outro pastor e queria que eu assumisse o pastorado. Falaram, não, nós organizamos outra igreja. Eu falei, isso eu não faço. Isso eu não vou fazer. Né? Lá em Lavras aconteceu algo diferente. Eu pedi minha geração, eles pensaram, agora, aqui não. E nós começaremos a igreja com muitos membros e tudo. E aí, numa manhã, eu estava entregando jejum, no meio-dia, estava entregando jejum, e disse, Senhor Deus, né, em nome de Jesus, coloca um ministério para que eu possa pastorear, sem que seja o estado de São Paulo. Ali. E até hoje eu tinha essa cartinha, devo ter ainda. Eu escrevi uma carta, mas à medida que eu escrevia, ficou tudo manchado de tinta, porque as lágrimas escorriam. Uma porque eu gostava, amava a igreja lá, e outra que eu não queria causar divisão. E foi aquela coisa, né? Então nós viemos. E aí teve um colega, até o pastor Cláudio conhece, um pastor Dário, ele veio aqui, pregou na igreja, e ele falou na época, o evangelista Emanuel falou assim, tem um pastor que ele foi muito tempo pastor batista, hoje ele está na nossa terra, ele com certeza atenderia um convite de vocês. E eu falei para a esposa, oramos a Deus, colocamos isso. Resultado, nesse jejum que eu falei tudo, passaram-se alguns dias, eu fui convidado, vim aqui, voltei, e falei, agora, eles falaram, vamos estudar aqui, fazer uma proposta para o senhor. Eu voltei para a Ruth e falei assim, seja qual for a proposta, seja qual for o salário, tudo isso vai pertencer. Primeiro mês é do Senhor, não é nosso, é do Senhor. Então nós vamos sair daqui sabendo isso. Para onde nós formos? E falei para Deus, falei assim, até dia 30 de junho vem a resposta. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Era 11h15 da noite. O evangelista, do dia 30, o evangelista Emanuel telefonou, dizendo, nós fazemos o convite que nós havíamos tratado, nós confirmamos o convite. Aí vim para cá com a ideia de ficar 4, 5 anos. E, como disse para vocês, estou até hoje aqui. Então surgiu assim, algo sobrenatural de Deus. Nossa cidade, ela dá uma segurada em quem vem para cá, né? Pode ver. O pessoal que vem para cá, verdade. Ele vem às vezes aí teve, né, na Igreja Batista, o Cláudio era membro lá, o pessoal né? todo. Comecei todo o pessoal, tudo. E foi, nós saímos da Igreja Batista, daqui, mas assim, por minha intransigência, porque eles queriam ter uma reunião comigo, com toda a igreja, foi que eu não aceitava mais isso aí na minha vida, não é? E aí foi colocado mesmo, a igreja entendeu que eu não estava sendo mais útil para a igreja, e aí nós saímos. Aí organizamos Igreja Batista Shekinah. Aí as pessoas dizem, não, mas o senhor não é batista, o senhor é pentecostal, isso, aquilo. Começaram as igrejas batistas, não me aceitaram. Aí eu falei, então tá bom, vamos mudar tudo isso aqui. Igreja Apostólica Shekinah. Aí já perdi uns 15 membros ali, só porque eu tinha o batista, já perdi uns 15 membros. Não, eu estou sendo bem sincero com vocês, né? Sim. Isso aqui, pessoas vão ver, vão ouvir tudo e vão questionar, mas essa é a história
real, né? A base do Aconteceu. Brasil foi a Batista e a Assembleia, né? Que começaram assim. Ou não? Tô errado. Olha, a presbiteriana teve também o seu papel fundamental na evangelização da igreja. Mas, assim, em termo histórico, foi a Igreja Batista. Tanto é que quando a Assembleia, aqueles dois irmãos vieram, os fundadores da Assembleia de Deus, eles foram ali para o lado de Belém, né? Belém, aí, eles foram ser membros da Igreja Batista. É o Eles conheciam membro da igreja. Ficaram ali, mas aí quando tiveram a experiência que o Espírito Santo começou, né, pulular as coisas, aí, ó, aqui não é lugar de vocês. Aí eles falaram, tá bom. Então deu início. Exatamente o que eu pensei agora. Porque os dois que vieram, Daniel Berg e Gunnar Wingre, foi justamente parecido a história aqui. E o pastor falou agora pouco aqui, foi batizado com o Espírito Santo. Então, o senhor era tradicional, né? Era justamente. da Batista tradicional. E não acreditava? Como é que era? Ou na evidência de línguas estranhas? Na realidade, como é que foi esse batismo? No meu caso, eles falavam assim, quando eu ia, eu sempre gostei de participar de um culto de uma igreja tal. E uma vez eu estava participando de um culto da Assembleia de Deus, lá em Lavras. Aí a Assembleia de Deus costuma chamar todo mundo lá na frente, os pastores, e, né, líder, senta lá em cima. Eu fiquei me achando lá em cima. Fiquei me achando lá em cima. Aí estou lá. Aí daqui a pouco o pastor Cerqueira, saudosa memória, pediu para mim orar. Aí eu fui e orei. Quando voltei, aí o outro pastor está aqui, você não é batista coisa nenhuma, rapaz? Falou para mim, você não é batista coisa nenhuma. Eu falei, não, você é pentecostal. Só na oração que eu fiz. E é batata. Quando foi... batata é a expressão que a gente usa. Né? Aí foi, né? Eu comecei, então... Mas eu tinha medo. Falava assim, Deus, eu só quero declarar que eu sou batizado com o Espírito Santo, como eles falam, como os pentecostais falam, se eu orar em línguas. Porque outro irmão chegou e disse, não, o irmão é batizado com o Espírito Santo. Eu falei, não sou, meu. Não é, o irmão não é. Eu não sou. A Bíblia fala que a evidência de falar em línguas, eu não sou. Então foi aquela situação toda. E quando eu comecei a fazer esses encontros com o pessoal da Sal Nossa Terra, aí um pastor falou para mim, qual é o seu problema? Eu falei, eles falam que eu sou pentecostal, tudo, porque eu sou batizado com o Espírito Santo. Ele falou, mas qual é o seu problema? Eu falei, não, é que eu não oro em línguas. Eu falei, tá bom, então vamos orar agora. Começou a orar comigo assim, mas na hora ali, depois foi a minha esposa, foi a minha filha, foi o meu filho ali e tal. E aí nós entendemos também que Deus estava nos chamando naquele ministério. E foi bem, sabe? Ainda tem, eu acho que hoje ainda muita gente não acredita em questão não, sabe por quê? Não é que hoje eu vejo... É que eles, a igreja chamada Batista tradicional, eles dão muito mais liberdade hoje ao agir do Espírito, ao estudo da palavra e tal. Mas há um receio, porque houve também muito, como se diz assim, muitas coisas que se não foram reais. Foram misticismos, e não evidenciava na vida. Porque eles falavam assim, o que adianta? Falando tal hora diz que ora em línguas, tudo, foi batizado com o Espírito Santo, saiu da igreja, está lá, mas eu sei que tem um irmão da igreja que tem uma loja de confecções, ele vai lá, compra, não paga, que negócio é esse? Então, isso daí impede com que muitos, realmente, pastores sérios mesmo, impede de dar mais liberdade, até mesmo por causa dessa... É o falso profético, o falso mover, né? Muito. Muita gente, às vezes, é levado pela emoção, de fato, não é o Espírito Santo que está... É verdade. Né? E eu falo assim, ó, pensa, amados, vocês estão me ouvindo, entendem o que eu vou falar, isso é pensamento meu, né? Eu tiro toda a responsabilidade deles aqui. Infelizmente, dentro do mundo pentecostal, a mais possibilidade deles viver o evangelho meio falso do que dentro das chamadas igrejas tradicionais. Porque a igreja tradicional é firmada na palavra. Está na Bíblia? Tá, é aqui. Aí, tanto é que as igrejas, a maioria não, ou quase todas as igrejas batistas, elas não pagam aluguel. Porque eles entendem que eles têm que ter o terreno próprio, o templo próprio, a casa pastoral. Toda igreja batista ela tem a sua casa pastoral e tem o seu templo
pagam. Por quê? Porque eles entendem, falam, não, a Bíblia diz, questão de dízimo. Honra, né? É questão do dízimo. A maioria, acho que eu quero ver, né? A maioria dos batistas são dizimistas fiéis mesmo. Se ganha 10 mil, é R$1.000 de dízimo. Não tem esse negócio de dar oferta como se fosse dízimo. Né? Eu dou oferta aqui e ali, é o meu dízimo. Já é bastante, já. Não. Então, nessa parte e na parte da palavra, eles são muito mais. Por quê? Porque eles vão na palavra. O pentecostais, ele se fia muito nos dons. Então, se ele orou em língua, meu querido, já senta lá em cima, já faz isso, aquilo e tal. Infelizmente, porque eu falo de conhecimento de causa, porque eu vivi os dois lados. Muitos anos, converti na Igreja Batista, muitos anos, fiz seminário batista, conheci o lado pentecostal. Eu falo, o lado pentecostal dá mais possibilidade da pessoa viver uma vida cristã meia. Você não acha que a gente guinou um reflexo no mundo, não só dentro da igreja, né? Do tradicional pro liberal demais, assim? E fugiu do meio termo, que eu acho que é onde que é o essencial, o meio termo ali. A questão o equilíbrio, né? O equilíbrio da questão, sim, ser bíblico, mas também sem engessar o Espírito Santo, né? Sem segurar. E esse reflexo, o que eu percebo, assim, pelos anos de história, né? Da igreja e tal, é um reflexo do mundo, né? O mundo veio de uma tradição mais certa, da família, dos bons costumes, para agora é o que está aí. E aí o que aconteceu? Aí o pessoal, de uma certa forma... Do extremo, pô. Justamente. Mas aí permaneceu, só que dentro desse tempo permaneceu. Aqui são chamados os batistas históricos, presbiterianos, metodistas, e os pentecostais também históricos, não é? Que estão ali firmes. E desse meio, aí saiu aquele... seguinte, a Igreja Batista é assim, a Igreja Assembleia de Deus, ou seja, outra, né? Desculpa falar os nomes, mas... Bom, aí foram para o outro extremo. Pode tudo. Contanto que nós falamos do Senhor, contanto que nós cantemos. Deus é amor e Deus ama todo mundo. E aí você pode casar quantas vezes você quiser, pode adulterar, pode... O dízimo não é tão necessário, você está na graça, o problema, o corpo é mau mesmo, mas o espírito é o que interessa. Aí foi esse extremo. Então você vê coisas crescendo aí, mas não tem o conteúdo. Migrou mais pro lado experimental, né? Sim. Minha cabeça tá boa, eu tô bem, então tá tudo certo, Deus tá comigo. Ficou a filosofia, né? Filosofia do bem-estar, e aí o que vale é se tem pessoa dentro da igreja. E isso daí não é um parâmetro bíblico. Nós temos conversado muito nesse último tempo. Nós ficamos um tempo, como a Bíblia diz, né? Tempo de estar junto e tempo de estar longe, né? Eu e o Cláudio fomos assim, né? Ficamos um tempo, né? Nós caminhamos muito tempo junto, depois foi um tempo de afastar. Aí voltou agora aquele tempo de estarmos juntos novamente. Nós temos conversado muito sobre esse assunto, de que as pessoas parecem que amam mais o mundo do que o reino de Deus. Então, o que importa é o meu bem-estar. Não, eu estou bem com Deus, acabou, então não vem conversar comigo, não vem dar direção. Não interessa se está fora da Bíblia, né? Não, isso aí nem cogita, porque não está nem aí mesmo. Então, isso daí faz com que as pessoas queiram viver a sua vida cristã. Porque se você falar hoje, como nós ouvimos domingo de manhã, né? Se você falar hoje que Jesus está pronto para voltar, diz, não, mas então já, como diz, não, se ele voltar agora vai quebrar meu barato, né? Tanta coisa para fazer. Não fiz nada, não casei, não comprei um carro zero ainda. Desse jeito, porque, infelizmente, aquela situação de como você vê nas pregações de Spurgeon, de Moody, gente, não é a apresentação de Jesus como algo vivo, a pregação sobre o reino de Deus é algo tremendo, que naquele tempo, Spurgeon, o culto começava às 7 horas da manhã, 5h30, já a fila rodava lá o tempo, lá, porque já estava tendo um culto lá e o pessoal esperando sair, porque havia uma fome de querer ouvir as coisas de Deus. E eu creio que isso está voltando. Está voltando. Esta fome e eu nunca esqueço o apóstolo Hermínio, na terceira vez que eu fui lá, né, que a gente frequentava, ele chegou para mim e falou assim, do nada, meu querido, fique onde Deus te colocou. Parece até que as coisas não vão dar certo, não vai crescer como você gostaria, mas permaneça, porque vai chegar dia que as pessoas vão procurar grupos pequenos, onde
o evangelho está sendo vivido. Por quê? Porque é pequeno, então um sabe do outro, e ali, não, ali Deus está operando. Os milagres vão acontecer porque há uma necessidade de orar por curas, alguma coisa que não acontece mais, não é? Orar por cura. Não, aquilo que o pastor falou ontem é verdade. Vai lá, toma aquele remédio que vai sarar. Sendo que se você realmente declarar o poder de Deus, vai acontecer. Pouco tempo, eu estava ali na avenida. Estava na avenida. Aí tinha 2 pessoas, né, amigas, tal, de uma outra igreja. E nós estávamos conversando, chegou assim, pastor, olha, na casa do senhor lá, quando você está na sua casa, ore por ele, que ele está desempregado e está precisando muito de um trabalho. Eu falei, mas por que eu tenho que ir em casa para orar com ele? Por que não vou morar aqui? Não, mas aqui está no meio da rua. Juntei os dois assim, meu querido. Orei. 2 dias depois, a pessoa estava telefonando para mim e diz, fulano tal está empregado. Eu falei, glória a Deus, e às aleluia. vezes em casa a gente não ora, né? Não ora, esquece. Esquece. O saudoso pastor José Martins. Aí conversamos bastante com ele, tudo. Quando vou saindo, a filha dele chega na porta e fala assim, pastor, quando o senhor chegar na sua casa, ore pelo meu pai, que ele não está bem, de saúde, tudo. Eu falei, então vamos entrar e vamos orar com ele. Por que eu tenho que orar com ele? Aí eu falei, lá eu posso esquecer. Entramos ali, oramos. Dali uma semana, ali o Zé Martins estava andando aí, tudo tranquilo. Zeradão, né? Mas por quê? Os milagres só não acontecem porque nós não exercitamos a oração da fé. Engraçado que foi a única coisa que Deus falou, né? Orai, só isso. Orai. Eu não vou para você fazer o resultado, né? Então tem que ser assim mesmo, né? É mesmo. E eu vejo, pastor, que de um tempo para cá, assim, não sei aonde começou isso, as pessoas começaram a descartar mais a questão de experiência, principalmente os mais novinhos aí, agora os adolescentes aí que estão nessa pegada de saber tudo, né? A internet hoje é um boom de informação aí, rapidinho você tem. Agora temos aí, a gente passou esses dias a inteligência artificial, então o cara já não precisa nem mais estudar, que ele pergunta ali, já vem na hora, entendeu? Já era o Google, que já era um negócio meio que mais fácil, né? Agora tem a inteligência artificial. Já viu essa, pastor? Já viu, pastor? Não, ainda não vi, não. A inteligência artificial. Só coloca lá o tema, lá já vem o esboço completinho. Ele escreve pro senhor. Ele não busca do Google, ele escreve pro senhor prontinho, como se fosse o senhor que tenha já feito. Você coloca só a palavra lá, ele acha tudo. Música, ele faz tudo que quiser, ele escreve ali. Agora acabou assim. Daqui uns dias o pregador descarta já a inscrição do Espírito Santo. Não, e eu testei, tem sermão ali, preciso de um sermão sobre Jó. Ele não busca, não é nada que alguém já fez, ele cria na hora ali. O pastor Creflo Dollar, dos Estados Unidos, ele tem muitas igrejas lá. E agora tem aquele sistema que é como se ele estivesse pregando na igreja, né? Aquela projeção. Sim. Ele prega lá e as igrejas dele todas estão vendo ele ali pregando, mas de um modo artificial. Sim. Mas está vendo ele ali tudo. Então não precisa nem mais pastor para pregar ali. Ele mesmo prega de longe, ele já consegue. Eu entendo que em alguns momentos é válido, né? Mas, pô, isso também, por outro lado, deixa a gente preguiçoso, né? A geração que a gente tem aí, como eles sabem tudo, né? Então eles não precisam de experiência, ouvir mais velhos, né? Ouvir pessoas de mais idade. Então ele fica mecânico também. Na verdade, ali ele vai por palavras-chave, né? Mas o Espírito Santo sempre tem coisa... Revelação, né? A revelação da palavra, na verdade, não vai vir ali. Não vai, não. Exatamente. E eu vejo aí a tendência eu sei que o senhor gosta bastante da área política, social aí. Nossos adolescentes, a maioria, a gente batalha contra isso, né? Para bater incisivo nas ideias progressistas. Eu vejo, assim, como eles são enrolados com falácias, né? Falsos ensinos e muito fácil, assim... Não é nem questão bíblica, mas questão emocional mesmo, né? De pessoas que vêm, se apresentam como uma solução por causa do rótulo bonito e aí cai nessa onda e descarta tudo que os pais viveram, né? Às vezes o pai tá falando, não, esse tipo de coisa não funciona. Não, funciona assim porque meu professor falou e aí nós temos, né? O que o senhor acha desse período aí? Não, eu acho esse período muito complicado, né? Para mim, eu gosto muito daquela expressão de Davi, quando ele... está para morrer, ele fala para Salomão, né? Olha, seja corajoso, muita coragem e ser homem. Ali aquela expressão ser homem é ter toda a característica do cidadão nascido de novo, né? Além da virilidade, a virilidade e o seu caráter baseado naquilo que a palavra de Deus ensina. E aí você
quando eu estava no seminário, eu li um livro que eu me apaixonei. Até pouco tempo eu não tinha esse livro, mas aí depois eu distribuí minha biblioteca entre os pastores aqui da cidade, e um livro de um teólogo alemão, Paul Tillich. O nome do livro é A Coragem de Ser. E ele fala assim, né, que há uma dimensão em várias áreas. Há a dimensão política, a dimensão na vida espiritual, a dimensão na vida familiar, e vai falando que a dimensão no sentido de características de um momento, de uma situação. E eu li muito aquilo ali, e aquela passagem de Davi, mais esse livro, me ajudou assim a entender algumas coisas, que para vivermos no mundo que nós vivemos, nós precisamos de coragem. A coragem para enfrentar uma situação econômica, coragem para enfrentar uma situação política, coragem para enfrentar uma situação educacional. Agora, veja bem, muitas coisas dentro do Evangelho foram relativizando, nós fomos relativizando, e deixamos de lado os princípios reais da palavra. Então, veja bem, um adolescente, se ele é bem orientado, bem ensinado, e ele vê os seus pais vivendo essa vida corajosa, porque, eu digo, para ser crente, que viva o Evangelho, o pastor Jaltino dizia assim, tem que ser macho, né? Tem que ser macho, tem que ser homem de verdade mesmo, porque as circunstâncias vão ser tudo contrário. A dimensão do mundo que vivemos, a dimensão, o mundo de corrupção, o mundo cheio de mentira, cheio de engano. Se você não tiver coragem, você acaba sucumbindo. Então, o jovem entra na faculdade. Aí o pai dele, o professor diz, não, pessoal, esse negócio de Jesus já era, agora é assim, assim, assado. Ele dá mais valor ao que o professor está falando do que o pai falou. Agora, se o pai e a mãe não viveram a vida cristã autêntica, o que reflete... Trouxeram testemunho para... Não, aí não adianta, porque falar, filho, não faz isso, porque Deus não gosta disso, não adianta nada. E eu falo isso com toda a experiência de pastorado, eu já vi muitos pais que os filhos hoje são totalmente rebeldes, mas isso era fruto de uma pregação falsa, vazia. Um evangelho raso, né? Não tinha jeito. Então eu vejo hoje, com muita tristeza, que a maioria dos adolescentes são criados assim, com muita permissividade. Ah, não tem nada, você vai... filho, é o seguinte, você tem que entender que você tem que ser dizimista da igreja, você não pode faltar e tal. Mas aquela vivência de viver, né, falando a verdade, pessoal, esse mês nós vamos apertar um pouco o cinto, porque houve uma conta extra, nós temos que pagar, acabou. Não fica passando, né, pano quente, dizendo, não, vamos lá, compra, mesmo sabendo que está uma situação financeira em uma situação difícil vivida. Aí o que ele fala aí a esposa, chegou a conta aí, não, deixa, depois a gente paga isso aí tudo, o cara não está precisando de dinheiro agora, depois a gente paga ele e tal. O filho está lá, pai. Criança hoje de 3 anos... Está pegando tudo. Pega tudo, cara. Eu sou do tempo que eu tinha 7 anos, aí eu estava lá fora esperando, porque a mulher disse assim, está na hora da cegonha chegar. Minha mãe estava para dar luz ao 4º filho, né? Eu e meu irmão lá, pai, eu com 7, meu irmão quase 6, olhando lá fora, esperando a cegonha chegar com 7 anos, pai. Hoje, uma criança com 3 anos já sabe muita coisa. O meu bebezinho lá, o Kalel, cara, eu tenho um relógio daqueles de touchscreen, né? Aí, você vê, eu sou da época do celular, era de botão, né? Então, eu com o relógio ali, aí ele ficou olhando que acendeu, eu fiz assim com o dedo e deixei. No outro dia, eu liguei o relógio e ele fez assim com o dedinho. Tipo, 5 meses, cara. Não tem, então... 5 meses, ele já fez com o dedinho assim. E aí eu vejo assim... Um ano ele ia fazer podcast. Por outro lado, a gente ouviu muito disso aí, né? Que a política não era... Né, que a política era do diabo. E eu creio que ela é um pouco mesmo. Né? 90% é do diabo. Porque a política em si, ela tem o domínio, né, toda a circunstância deste mundo que nós vivemos, até porque o mundo jaz do maligno. Sim. Então, querer separar, dizer que não, que
que está tudo certinho, e isso aí é coisa de crente fanático. Não. Não existe. Não existe. A perfeita política vem quando Jesus reinar. Aí sim, essa é a melhor política. Mas veja bem, só que nós vivemos num mundo onde tem as suas leis, as suas direções. Mas aí que entra o forte da vida cristã. Não, eu sou fiel ao meu rei. Eu sou fiel aos princípios do reino em que eu faço parte. A política está aí. O problema é que onde chegou hoje, querem mexer nos princípios, né? E isso não é que vai afetar a gente, vai afetar os nossos filhos, as crianças de hoje. Mas aí nós entendemos que isso aí, de um jeito ou de outro, isso ia chegar. Sim. Isso ia chegar. Porque se nós estamos vivendo segundo os padrões do reino, o reino de Deus ele vai se expressando nas situações. Porque no último dia, nós fizemos uma campanha de oração para a escolha do novo presidente. No último dia, nós estávamos entregando um jejum sábado, ao meio-dia. Todo mundo orando, e eu vendo o pessoal dizendo, aí só aquela oração, né, do candidato à preferência, tal, porque senão a igreja vai sofrer, vai sair fazer aquilo e tal. Acabou a reunião, Deus traz uma palavra para mim e fala assim, meus queridos, o que vocês estão querendo não vai acontecer. Não, como que não, pastor? E a igreja? A igreja vai continuar no estado que ela está. Se a igreja não tomar um posicionamento de que ela é igreja e tem que fazer diferença, acabou. Não adianta. E essa daí é a permissão de Deus. E tem mais, nós vamos ter que orar por ele. Eu falei, nós vamos ter que orar por ele. Não o homem, a autoridade constituída, que é a palavra de Deus. E eu tenho que ser fiel à palavra de Deus. E eu oro, né? Levanto, oro, né? Para que o Senhor, né, venha confundir todo o espírito de Aitofel, que as ideias... Caia fogo do céu, não? Tudo cai por terra. Mas orar pela conversão dele e orar para que realmente ele venha dar uma direção melhor para o nosso país. Mas que não adianta esperar que a igreja vai viver assim, berço esplêndido, não vai. É daqui para frente pior. Então vamos viver o dia com coragem. Coragem para vencer essas etapas, coragem para estarmos caminhando com Jesus e dizer para os nossos filhos, olha, vocês têm que estar preparados porque a situação daqui para frente vai piorar. Vocês vão perceber que aqueles que são seus chamados amigos não são amigos e aí por diante. Né? A gente falou em outro momento aqui, pastor, acerca dos jovens aí, igual a gente falou, que vai para a universidade, chega lá, desvia. Será que a gente não está sendo muito omisso na pregação para os jovens, muito, vou usar uma expressão meio chula aqui, muito blá blá blá, para que o jovem seja ali, o cuti-cuti de Jesus ali? Será que a gente não falta o choque de realidade para chegar lá? O pastor comentou até isso daí, da bigorna da realidade, né? De você ensinar que a questão não é financeira, igual ele estava falando, mas na questão do evangelho, chegar e mostrar a realidade do evangelho. Tem que mostrar. Eu falo assim, pelos meus filhos, eu falo assim, se eles quiserem sair do caminho de Deus, eles vão sair com as próprias pernas dele. Mas a minha oração é que isso nunca aconteça. Mas eu não tenho autoridade suficiente para... Não, você vai andar nesse caminho de Deus. Mas eu tenho autoridade suficiente para dizer para eles, se vocês saírem desse caminho, vai ser complicado. É expor a realidade. Não tem como, não tem. Se você não expor a palavra de Deus... Não é? O que a gente vê hoje em dia, pastor, é aquela coisa das pregações mais coach, né? Mas faz aquela coisa para segurar o jovem dentro da igreja, né? E não para mostrar o evangelho, faz para segurar. Então a gente cria alguns aparatos, né? Que acho que é isso que o Celto quer. Sim. Não quero colocar palavras na tua boca. Não, é isso mesmo. Cria alguns aparatos para segurar o jovem de forma assim mais material, mais almático e pouco espiritual, né? Por quê? Quando no tempo da minha mocidade, havia uma instituição chamada ABU, Aliança Bíblica Universitária, depois também entrou as secundárias. Rapaz, a gente estava na faculdade, você olhava assim, no intervalo, grupinhos de oração, aqui, acolá. Por quê? Porque eles entraram na faculdade com aquela convicção de mudar aquele ambiente. Essa época aí era a época que os crentes eram escarnecidos, assim? Não era muito chique ser crente? Não era chique ser crente. Não era hoje chique. É um pouco mais chique. Pelo contrário, as pessoas diziam assim, falava assim, aquele grupinho lá é separado. Os fanáticos. Mas veja bem, naquele tempo, o que a gente fazia? Convidava uma pessoa, não convidava montão.
convidavam, vão ali na nossa reunião. Não, vamos lá, rapaz, o professor fulano e tal. Aí na época, havia muitos professores crentes de verdade mesmo, né, tal. Hoje são chamados crentes, mas uma ideologia totalmente, né, frequentando igreja, cantando, mas com uma filosofia totalmente fora. E naquele tempo, olha, o professor fulano vai estar lá junto. Ah, vai? Então eu vou lá. Aí era um professor, vamos supor, de um professor de química evangélico. E ele usava a química para poder falar de Jesus. Ele falou assim, olha, gente, a química, ela não realmente faz com que o evangelho seja aceito. Mas a química mostra que existe um ser superior, um ser supremo. E esse ser supremo só pode ser Deus. E esse Deus revelou em Jesus. E os caras ficavam ali, pô, cara, as pessoas nossas naquela época, massa, hein? Legal, cara, né? Legal, que coisa bonita. Tá. E aí, daqui a pouco, outro pegava violãozinho lá, né? A orarmos, Senhor. Pá, aquela coisinha assim, né? Bem tranquilo. Ó, vamos orar, ela vai começar. Daqui a pouco, estava ali um grupo de 20, 30 pessoas. Hoje o crente entra, em vez de influenciar, ele é influenciado. Cara. Ele é influenciado. Mas agora, veja bem, isso aí acontece com nós adultos. Acontece com nós adultos, em vez dele influenciar. Uma vez alguém chegou para mim e falou assim, pastor, ora para mim, para Deus me dar de emprego. Por quê? Lá não tem crente, mas só tem ímpios, tudo. Eu falei, cara, não vou orar não. Falei, não vou orar não. É lá que você tem que estar. Porque já pensou, você está lá fazer diferença. O pessoal está dizendo, a nossa firma... O crente que é mordomia. A nossa firma que vai fechar tudo. Aí você é crente, chama 3 ou 4 e fala, vamos orar a Deus aqui. Porque se essa firma fechar, nós vamos ser mandados embora. Deus vai mudar o cenário. Sem nada. Agora não. Eu só tenho crente. Se Deus falar que eu sou crente. Um outro chegou para mim assim. Eu falei, dá para você fazer assim, para mim e tal, para depois distribuir o pessoal do coro lá, do grupo. Rapaz, pode deixar. Lá no meu serviço eu faço. Mas como assim? Não, mas às vezes eu pego lá, pego sulfite lá da firma, lá tem bastante. Eu falei, negativo, cara. Negativo. Eu não quero realmente alguém chegar aqui na igreja e ver o coro cantando com o logotipo da firma lá. O cara diz, pô, eu pago o cara para trabalhar, ele vai lá, pega a folha, ainda usa o tempo dele. Está aqui. Isso, diante de Deus eu falo, cara. Eu nunca deixei de falar esta verdade para as pessoas que estão assim. E eu não aceito. Assim, não tem nada lá no meu serviço. Serviço é lugar para você trabalhar. Lá no serviço, lá no porto, estão pegando meu pé porque eu distribuo folheto. Falei, tá certo. Deixa de almoçar e vai distribuir folheto. Exatamente. Pega o teu tempo livre, né? Agora mesmo, nós estamos falando de política. Tá bom. Porque a gasolina corre, alta. Eu falei, se nós crentes falássemos o seguinte, vamos deixar o nosso carro onde tiver, parado aí tudo, não vamos usar mais gasolina. Se nós somos maioria, os crentes se dizem que é está quase maioria. Imagine, meu amado, se isso acontece. Como Martin Luther King. Tá bom. Os ônibus dependem de pessoas para andar nele. Os negros não podem sentar onde eles querem, só tem que sentar lá no fundo. Tá bom, não vamos andar mais de ônibus. Acabou. Todo mundo pegava seu carro, tudo, dava carona, todo mundo, tiveram que voltar atrás. Não, agora o negro entrava meio na marra, né? Você deixava meio na marra, com espetinho aqui, para espetar o cara aqui todo, mas ele sentava onde ele quiser. Agora, que diferença que nós fazemos? Que diferença? Fala para mim, aonde está a igreja? Em política? Não, vamos fazer isso, vamos orientar, falar. Aí, pessoal quietinho, e querendo viver no bem-estar, eu falo, olha, querido, as igrejas vão pagar imposto, as igrejas vão declarar imposto de renda. Aí, pode esperar, meu querido. Pastor, o senhor não crê em Deus. Tem muita gente que se escandaliza com esse tipo de mensagem, né? Quando você fala, se escandaliza, meu. Mas não vai. Agora, uma coisa certa. O fiel, ele vai ser sempre cuidado do Senhor. Sim. Deus não vai deixar faltar comida. Deus não vai deixar faltar um lugar para ele dormir. Deus não vai deixar. Deus não vai deixar ele sem roupa, porque é promessa de Deus. E eu tenho fé na palavra de Deus. Eu acredito que está na palavra de Deus. E aí, agora dizer que vai melhorar. Você viu, agora eu tenho que fazer, fechar a porta e tal. As igrejas, conversando com o Cláudio, as igrejas vão voltar, meu amado. As igrejas pequenas.
templos grandes, enormes, vão ter que se virar, meu amado, porque eles não vão ter recurso suficiente para pagar suas despesas que o governo vai instituir. Não, o primeiro que tá falando isso. Não, meu amado, vai ser Eu ia ouvindo pequeno. essa conversa aí, rodando. Vai ser pequeno, vai ser igreja Bastante pequena, gente falando assim, ó. isso. Deu lá, por quê? Pequeno, o dinheiro vai ser só ali para manutenção, para o líder que vai estar cuidando deles ali. Ele vai ser pouca gente, ele vai ter que fazer o seu trabalho, vai cuidar da horta, vai ter o que comer, acabou. Então não adianta pensar em coisa grande, em vitória estrondosa, que a igreja vai vencer, que vai entrar um outro que vai voltar, fazer com que a igreja seja isenta das coisas. Não vai, meu querido. Se não for o anticristo, né, que fizer isso. Se não for, aí, meu amado, aí vai. Daqui para frente, se você não tiver firmado na palavra, se você não tiver firmado com Jesus Cristo, você vai sofrer bastante. O pastor falou agora da diminuição, né? Diminuição da massa, mas não da intensidade, da força da Do igreja. remanescente, né? Mas me fez lembrar agora de um evento que teve aí, alguns anos atrás aí no estádio de futebol. O pastor deve lembrar, não vou citar nome aqui. Onde vieram várias pessoas de vários países ali e profetizaram sobre o Brasil. E a impressão que eu tive assistindo ali parecia que ia ser Pô, agora vai. agora ninguém segura, agora vai faltar banco na igreja. Daí, ano que vem vai ser o melhor ano e não sei o quê. Daí, amém, né? Ninguém esperava a pandemia, né? Onde todo mundo achava que ia explodir. Puf. Pandemia, guerra, e foi um negócio atrás do outro, né? Aí quem tava lá na emoção, sumiu. A dita cuja. Sumiu, a dita cuja sumiu. E fica quem? Os remanescentes. Mas eu vejo assim, ó, que um avivamento veio quando surgiu os grupos chamados neopentecostais, quando deram origem assim, às células. Uma questão de células, a Igreja Batista, a Igreja Presbiteriana, sempre fizeram isso. Os chamados... Grupo pequeno, célula... Não, o chamado mesmo era congregação. Ana, lembra? Congregação. Ó, aquela igreja de congregação. Já tinha um irmão que se colocava lá, pode ser na minha casa. E ali reunia 10, 12, daqui a pouco crescia, né? Daqui a pouco crescia aquele grupo ali e tal, mas era congregação. O grupo de jovens, tinha união de mocidade. Grupo das mulheres, tinha união feminina. Tudo isso, rapaz, as igrejas tinham. Só que eles não foram valorizando como deveria valorizar. Aí o movimento neopentecostal vem com uma nova roupagem, com novos nomes, mas era tudo antigo. Mesma coisa. Não é a mesma coisa, só que eles vieram com uma intensidade. E aí cresceu. Por quê? Porque novidade, cara. É aquele comichão dos Mudou ouvidos. o rótulo só, né? Mudou o rótulo, mas Mudou. ninguém percebeu que escola de líderes era a união de adultos, união de jovens, porque além, né, tinha a mocidade e tinha a união de jovens. O que era a união de jovens? Era um lugar onde tinha o seu pregador, estudava a palavra. Tudo isso eu já vivi. Então, quando chegou essa coisa nova, todo mundo... isso aqui... Eu falei, gente, vocês não estão vendo que isso aí é uma roupagem nova, já tem. Se bem que eu entrei nesse negócio também, entrei de cabeça também, porque... Não mexeu nos princípios, tá bom. Não mexeu nos princípios. Eu entrei de cabeça. E algumas igrejas que eu pastoreei, especialmente na nossa terra, eu vi o agir de Deus mesmo, milagres de Deus, porque, vai orar. Ao mesmo tempo que tinha aquela... apelando para as emoções, tinha aquele momento de trazer o poder de Deus. Não, vamos orar, Deus vai embaraçar só o caminho. O que é isso? Está desempregado? Não, Deus vai abrir a porta de serviço. Hoje, não sei se você vai trabalhar, porque está meio difícil, não tem. Não exercita. Então Deus não vai fazer nada. Porque eu creio que Deus espera uma direção da igreja para ele. Então, se está alguém desempregado, Senhor Deus, eu estou aqui para orar com esse teu servo, ele não pode ficar desempregado, Senhor. Olha, tem 2 filhos, tem filha, tudo. Abre uma porta, Senhor, o Senhor pode e tal. Dali 3 dias ele está trabalhando. Eu creio nisso. Eu vi o pastor Asher falando, né? Ele é judeu, judeu messiânico. Daí ele falando sobre
as portas da igreja lá não prevalecerão e a chave do reino do céu foi dado para a igreja, ele falava assim, a chave tem duas funções, é abrir e fechar, só isso. Fechar o quê? A influência do inferno, né? Das portas do inferno, no caso de questão de influência, e abrir as do céu, de influência do céu. Então, a igreja ela tem esse poder de ligar na terra e conectar no céu, né? E fechar aquilo que é maligno também. Então, eu vejo assim, hoje a igreja, eu tenho visto assim, a igreja... E aí, quando você falou para mim, eu fui ler novamente, dar uma repassada no livro, né, do Paul Tillich, mas eu falo, não, a última palavra é a Bíblia. Ele dá uns princípios. Agora, de onde ele tira esse princípio? Da palavra de Deus. A mesma coisa, né? Da filosofia, esqueço o nome do filósofo que diz, do mundo das ideias. Da onde que ele tirou o mundo das ideias? Da Bíblia, porque no reino de Deus está o que é perfeito. Aqui o imperfeito. Nós somos imperfeitos. O perfeito está lá, que é Jesus. Então, tudo isso, os filósofos, os sociólogos, tudo eles tiram da Bíblia um pedaço e ali eles compõem o pensamento deles. As leis, tudo, né? As leis, né? Havia um jovenzinho no terceiro ano meu de faculdade teológica, um jovenzinho, poxa vida, sabe daquele casal, um casal que se converteu numa casa de recuperação. Já há uns 4 anos convertido, mas gente, pensa no menino do fogo, mas menino do fogo mesmo e tal. E a faculdade teológica era batista. Do né? fogo no sentido de busca por Deus. De busca. Esse fogo é de busca. É que às vezes a pessoa está assistindo e não sabe. Esse que é do fogo, tá ele certo, toca fogo. Obrigado. Rapaz, mas dava gosto de ver aquele menino de orar e tal. Nós estávamos tomando café, tudo, ele orava, ia ali. Aí um dia, nós estávamos ali tudo, uma matéria. Daqui a pouco o pastor fala assim, porque o filósofo tal, Karl Barth fez assim, assado e tal, e começou a falar algumas coisas que contradizem a palavra de Deus. Aí ele pegou assim, na inocência dele, falou assim para esse professor, mas não é possível que o senhor acredita nos homens desses aí. Não, mas os caras só estudaram tudo. Ele falou, olha, se uns homens desses, olha só, o menino falando, primeiro ano de faculdade teológica, se um pessoal desse viesse conversar comigo, eu com 4 versículos bíblicos, eu derrubava a teoria deles tudo. Ah, rapaz, você não sabe o que você está falando? Onde já se viu? Um pirralho. Desse jeito, professor. É que daí eles vão apelando para a idade primeiro, depois teologia sistemática. Depois falando assim, certificado. Um pirralho desse, cara. Um homem desse, para poder falar o que ele pensa, ele estudou não sei quantos, escreveu não sei quantos, leu não sei quantos livros. Eu falei, eu não quero nem saber quantos. E o menino bateu de frente. Não quero nem saber o quantos livros eles leram. Aí pegou a Bíblia dele, assim, tudo. Sabe aquela Bíblia dele, bem amassada, de tanto ler, tudo. Aí isso aqui, ó. Tá aqui, ó. Isso aqui. E tem mais, hein? Se eu fizer pergunta, e você responder de acordo com o que você pensa, eu dou 0. Eu falei, o senhor pode me dar 0, mas eu não abro mão disso aqui. Ou desse jeito. Incisivo, né? Cara, fiquei sabendo há pouco tempo atrás, né? Não, muito tempo atrás, o professor, ex-professor, né? Teologia sistemática, estava desviado. Aí. Agora, como é que vai? O outro menino, o pessoal podia achar que ele era criança mesmo, um pirralho, mas ele tinha essa convicção. Então, querido, se nós não vivenciarmos ou vivermos nossa vida pautada nesta aqui, não tem nada, cara. Porque com ela você vai vencer. Eu vejo Paulo, pastor, dando uma direção bem incisiva para Timóteo a respeito dos falsos mestres, né? Ou falsos professores. Eu trouxe marcado isso aqui. 1 Timóteo 1, 4, 5, né? Tudo que ele fala a esse respeito. Os falsos. Hoje eu vejo que a guerra de ideias, né? Guerra no sentido de ideias, ela fugiu do âmbito político. Político é só o resultado, afinal. Né? De A ou B, fulano de direita, de esquerda. Mas ela foi para uma ideia assim filosófica, né? E que impacta totalmente, minou a fé de muita gente. Eu vejo muito crente com ideia errada, assim, cara, que igual o senhor falou, né? Às vezes o professor desviado, né? Vem com o manifesto comunista ali, né? O manifesto de Marx ali, querer ensinar e o aluno vai na onda. Porque na realidade é bonita a história, porque o diabo ele seduz, ele vem com uma, né? É como diz o John Bevere, né? A isca dourada.
Uma roupagem bonita, né? Uma roupagem bonita. Por dentro ela está enferrujada, mas a roupagem é muito bonita, ela seduz. Tanto é que quando atrai Eva, né? Primeiro, aí eu e mais alguns aí, né? Primeiro, Eva não estava fora do ambiente dela, saiu do jardim e foi para o campo. Eram 3 ambientes, né? Éden, ela saiu para lá. Então foi para o campo. Então o que ela tem que fazer lá? A Bíblia diz para não sair do nosso limite. Quando eu saio do meu limite, sozinho, baseado na palavra de Deus, e sozinho, que é baseado na palavra de Deus, quando eu saio desse limite, começo a aceitar o que a mídia fala, o que fulano fala, até mesmo um líder religioso fala, não está de acordo aqui, tem que ser que nem os berianos. Espera aí, Paulo falou aqui lá? É verdade. Agora não, a pessoa engole qualquer coisa e acha que tá bom, desde que tem aquele momento de catarse, né? Coisa legal. O que leva aquilo ali? Quando vem as dificuldades, questão, né, do âmbito familiar. Eu sempre, quando estava vendo, lembrei quando eu preguei uma vez o seguinte: você tem que ter coragem para enfrentar as dimensões familiares, porque é o campo mais difícil. Família. É o campo mais difícil, não é? Muito mais difícil do que a própria sociedade. Agora, veja bem, e isso já não é agora, coisa de tempo. Uma pessoa, ela é criada por alguém. Uma família pega aquela criança e cria. Essa criança vai crescendo. Quando ele chega na sua idade adolescente, 19, 18, 20, percebe ou descobre, porque sempre vai ter alguém que vai falar para ele que aqueles não são os pais dele, sempre, eu não sei como os caras descobrem, é lógico, o capeta vai lá e ensina, mostra lá, né? Ele fica revoltado com o pai, com os pais de coração. Quem na verdade cuidou, né? Quem na cuidou. Verdade, aí eu falo, uma vez eu aconselhando uma pessoa assim, eu falei, cara, você é um privilegiado. Não, minha mãe me jogou fora, me deu para uma pessoa, e meu pai criou. Esses caras não falaram que eu não era filho deles. Eu falei, olha, veja bem, você está aqui vivo, você pode escolher como você vai viver daqui para frente. Você só está vivo porque alguém deu a luz. E alguém não jogou você na lata de lixo, alguém procurou escolheu, uma na família, verdade, né? Escolheu por uma família. E essa família não tinha nenhuma obrigação ela escolheu por amor. Então você tem que ser grato a Deus por 2 situações. Primeiro, porque você encontrou um casal que te acolheu e deu tudo o que você precisa. E a sua mãe, que não tinha condições de cuidar de você, abriu mão da maternidade e entregou. Ficou uns 6 estado meses. De choque. Não, ficou 6 meses sem conversar comigo. Bugou, né? Depois aí ele veio conversando. E sempre no colégio Jerusalém, onde dava aula, sempre eu falei isso, porque eu sei que existe muito disso, né? Existe muito, pessoas revoltadas. Eu falei, você tem que ter coragem para enfrentar. O pai que foi embora e veio outro no seu lugar dele. Tem que ter coragem. Agora, pode haver isso com aquele que não conhece a palavra, mas acontecer com alguém que conhece a palavra, não, ele não conhece a palavra a fundo, ele não tem fé no que a palavra de Deus diz. Essa pessoa, ou eu vejo assim, que a pessoa que foi adotada, né, sim, vai ter a carência paterna, isso é normal. Tem dúvida que só que, cara, essa pessoa ela foi escolhida 2 vezes, porque quando a mulher gera um filho, ela não tem escolha, vai gerar, vai sair. Agora, o que adota, ele tá vendo, ele tá falando, eu vou cuidar desse aqui. Ele nem precisava, né? Porque Sim. vai arrumar para a cabeça dele. Exato, né? não é obrigação, né? Não. Mas eu vou cuidar, vou escolher essa pessoa. E essa pessoa é escolhida pelo pai que adotou e ainda por Deus, né? E aí eu falo que o que falta nas igrejas é o ensino da palavra em todos os âmbitos. Sim. Essas coisas têm que ser ditas, têm que ser declaradas desde quando é pequeno, para a criança ir crescendo, ouvindo essas verdades. Aí só vê... Só passa a mão só um lado bom, lado isso, lado daquele jeito e tal. O que acontece? Essa criança, a revolta vai crescendo mais. A gente tem uma geração hoje, pastor, que eu percebo que tem muita dificuldade com aquela que é verdade, assim, igual o Salto falou, a bigorna da realidade. E a gente tem hoje, por um outro lado, essas pessoas trazendo ensinos, né? A gente sabe que é influência satânica de aproveitar das dores. Então, assim, o senhor sofreu com adoção, né?
Teu pai te abandonou, então peraí, vou pegar essa dor aqui. Tá vendo? A família patriarcal não presta e não sei o quê, não sei o quê. Aí, por outro lado, tem o racismo, né? Você tá vendo, ó, por causa desse daqui, existe todo um racismo, blá, 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 blá. E aí nós temos diversas rapaz, divisões aí, né? É um assunto aí tremendo aí. Pode perguntar, querido. Não, tá. Só pra... Eu vi que o senhor comentou lá no nosso vídeo lá sobre o racismo. O senhor quer falar sobre isso daí? Não, ele devia ter ido mais, porque eu sempre fui contra, cara. Desde quando falaram negócio de cota, eu falei, meu Deus, e principalmente com a raça negra. Eu falei, gente, eu tenho 3 artigos escritos, né? Tenho algumas mensagens que eu tenho guardado, que eu gravei. O senhor foi professor de português, né? Também, né? Literatura, né? Literatura e a língua portuguesa. Embora eu não sei falar bem a língua portuguesa, né? Se vocês ouvirem meus sermões, vocês vão ouvir, falta S. Eu falo, não tem jeito. E aí, eu falei assim, e meu irmão, já falecido, está na glória, meu irmão, meu Deus, esse meu irmão era, né, lutava contra isso. Qualquer coisa ele dizia assim, Aí eu falava assim, machucou? Não, cara, isso aqui. Eu falei, não, tua mão, o que é? O que tá certo? Não conseguimos. Eu falei, mano, você tem 3 faculdades, mano. Você tem... Como que você entrou lá, cara? Alguém te ajudou você a entrar? O nosso pai não podia dar nada para nós, nós que corremos atrás, entregava jornal. Com 8 anos, rapaz, eu e ele pegava a bicicletinha, ele ia para um lado e ia para o outro, entregava jornal. A gente dobrava o jornal, virava assim, lá dentro, caía na porta, batia na porta, o cara ouvia o barulho, saía para pegar. Nós pegávamos nosso dinheiro, comprava as coisas, fomos estudando. Ninguém estudou em colégio particular, tudo do Estado. Tudo, né? Crescemos. Nada fácil, né? Nada fácil. Agora não chega agora, dá uma canetada, deixa um branco fora da universidade, da faculdade, e entra um que nem nota tirou por causa que tem que preencher as cotas. Eu não entrava num lugar desse. Eu não entrava. Eu tenho 2 faculdades, faculdade de letras, faculdade de teologia, todo curso superior, tudo, à custa da direção do meu Deus e o meu esforço pessoal. Saía da Polícia Militar 6:45, pegava 2 ônibus, pegava um ônibus e ia até ali perto do Jardim da Luz, do Jardim da Luz pegava outro e ia para as Perdizes. Depois saía de lá, voltava, chegava na igreja onde eu morava, no fundo da igreja, era zelador, minha esposa estava grávida, pegava 00:30, eu estava limpando a igreja porque quarta-feira ia ter culto. Morri. Não morri, cara. Receba. Pega esse Hadouken. Agora, o cara não estuda, fica no videogame direto, agora ele é negro. Tem gente que nem negro é, cara. Nem negro, escureceu um pouquinho, o cara já negro tudo. Eu queria que fizesse uma limpa nesse negócio aí tudo aí. E tirasse a sua nota, tem que ser maior. Se um branco tirar uma nota 2 pontos mais que você fica fora e ele entra. Porque ele entrou por capacidade. Dá uma olhada, pai. Vê se os grandes escritores, Machado de Assis e tantos outros negros aí, chegaram onde chegaram. Tu acha que foi fácil? Outro, Rui Barbosa, sapateiro, estudava com o livro, matando prego de sapato e com o livro do lado ali. Tudo. Mas os caras querem ficar jogando a noite toda, de manhã, se a mãe acorda para ele trabalhar, ele sai bravo, nervoso. Qualquer coisinha no serviço, ele sai. Na universidade mata a aula para ficar bebendo cerveja, às vezes. Agora, como é que você pode... Isso daí, para mim, é vergonhoso. Eu falo isso, você que está me ouvindo, que você é negro, é vergonhoso. É vergonhoso. Você não concorrer com igualdade com outro. Não dá jeito. Não é? Então... Então vou ter que abrir vaga para todo mundo aí. Tudo, né? Minoria. Tudo minoria. Olha, vou criar um quadro aí, vamos criar um quadro aí, Bigorna da Realidade. Bigorna da Realidade. Olha, essa vai ser a primeira. Bigorna da Realidade. Eu tinha um pastor que ele tinha até eu quero assim pedir para o filho dele autorização. Eles tinham uma coluna no Jornal Batista, o bem e o mal de cada dia. É mais ou menos da Bigorna, da verdade? Da realidade. Da realidade. É isso mesmo. Agora, veja bem, querido. Veja bem. Então, vamos criar, questão de social, vamos criar
vagas para aqueles que não têm condições. De estudar, exato. De estudar. Não tem. Então, ele não o pai trabalha, ganha um pouco. Hoje, um pai, para sustentar o filho numa faculdade, se o filho quer fazer medicina, um pai que ganha 5 mil não tem. Não dá para... Até onde eu sei, acho que não dá. Não dá. Nem odontologia, nem nada. Né? Ah, mas isso aí é paga. Tu devia ter bastante... do Estado, como chama? Pública, né? Pública. Mas, querido, tem. Agora, mas acontece quem estuda numa escola particular, ele tem mais condições daquele que estuda numa escola Pública. O Vitor Hugo estudou alguma escola particular? Não estudou, cara. O Azaf estudou alguma escola? Não estudou. E Vitor Hugo é crânio, né, cara? Não tem. Crânio, amado. pô. Não tem. Então, o que eu vejo é essa falta de convicção. De buscar, né? Buscar. Para aquele que não conhece a palavra, tudo bem. Mas para quem conhece a palavra, falar, não, querido, eu tenho um Deus que me dá graça, eu tenho um Deus que me ilumina, que me dá sabedoria, eu tenho sabedoria de Deus, tenho inteligência de Deus, eu vou correr atrás, eu não vou passear, não vou me divertir, o meu dinheiro é para custear meus estudos, porque meu pai não pode estudar, eu quero fazer medicina, eu quero fazer odontologia, e eu quero numa pública. Ele entra, mas ele tem que abrir mão de muitas coisas. Tem que abrir mão. A mesma coisa que o pastor, tudo, ele quer ver as coisas, ele tem que abrir mão de alguns conceitos que ele tinha. A gente sabe que o ensino público no Brasil ele é limitado, né? Bastante, né? Bem limitado. Tinha-se uma ideia aí de voucher, que isso daí não vai acontecer aqui no Brasil. Eu acredito, só se Deus fizer um milagre muito grande, que é ao invés de pagar a escola pública, pagar direto para o aluno escolher uma escola particular, né? É isso aí. Mas veja bem, se você olha a UFLA, de Lavras. Você tem a UFLA em Lavras, tem a outra de Luiz Queiroz em Piracicaba. Cara, tudo pública. Eu estudei numa escola estadual pública, inclusive, aqui de Paranaguá. Pública. O Roque Vernalha, foi uma escola... Agora, o problema, eu vou general, dizer, o problema não são os professores. Assim, com raras exceções. O problema são alunos que verdadeiramente não se doam. Não quer aprender? Não quer aprender. Tem vontade nenhuma porque, na realidade, a escola, o professor, eu como professor falo, ele é para dar um start. Assim como na igreja. A igreja não é obrigada a educar o filho de fulano, de ciclano. Não, meu querido. A igreja ela dá um start para a criança. É a mesa aposta, tá ali para comer. Agora o pai e a mãe que vão correr atrás. O pai e a mãe vão chegar, filho, como é que foi? Bem, vamos sentar aqui, vamos ver. Tem filho aí que o pai nem sabe se teve... Se foi para a escola. Nem vão. Reunião de pais e mestres. Tanto o Victor Paulo, Ana Priscila. Que eu saiba, eu nunca faltei uma reunião de pais e mestres. Tanto é que sempre eu era chamado no final de ano para trazer uma palavra para os pais, tudo. E o couro comia depois da reunião, pastor? Não? Às vezes? Não, porque era bonzinho? Os dois nunca me deram problema. Eu dava problema, pai. Eu nunca deram problema. Né? Eu sempre gostei de estudar, mas eu era, cara, terrível. Não deram problema, assim, em matéria, até na faculdade. Aí o Vitor Paulo, depois, o meu filho, na faculdade, ele ficou assim, meio fracote na vida cristã, mas não por negligência nossa. Foi realmente, e tanto é que eu falava para as pessoas... Você vê lá, você estava lá embriagado, você estava... Não, ele estava conversando com o pessoal, falava, ele é livre. Ele é livre de frequentar os lugares que ele quiser. Tua parte o senhor fez? Na minha parte eu fiz tudo. Agora, né, vai ser... Isso é com ele. Com as próprias aí pernas. Você tem que ter essa convicção. Porque um dia o Senhor vai me cobrar. Porque os filhos são herança não minha, são herança dele. Legal. Que ele permite que eu cuide e fala, Senhor, é a herança do Senhor, está aqui. Agora, não está nem aí, pessoal, não está nem aí. Como dizia, a bigorna da realidade. Da realidade. Né? Inaugurado. Tem mais perguntas, Celta? Pô, acho que... Completa, né? Eu fiquei mais quietinho hoje aprendendo aqui. Aprendendo, fica à vontade. Dá pra combinar mais coisa. Poxa. André, o pastor Cláudio tem pergunta? Pode vir aqui, peraí. Deixa eu passar por trás do... Ai, que bênção, tá vendo? E pode esperar que aí sai coisa boa, cara. Aí isso aí é um poço de...
Eu só queria falar em termos assim da educação, na realidade, né? O pastor Vanderlei, aquele testemunho, o Fernando conhece. Então, a questão da igualdade de estudo, eu tenho um filho que hoje tem 26 anos, terminou a faculdade de engenharia civil, né? Ele exerce a função de engenheiro hoje. Além de ele não disputar, dele não participar de nenhuma cota, ele fez um técnico em informática no FPR e terminou uma faculdade sem usar cotas e ainda com tratamento de câncer, com tumor no ciático maior que uma laranja, desenganado pela medicina. Então estudou em meio à dor e concluiu. Então, sem precisar de cota. Sem desculpa. Num momento de dor mais difícil da vida. Então, eu creio que hoje não tem uma desculpa para essa geração que tudo está na mão de estudar. Cara, é só estudar. Essa é a minha acréscimo. Essa aí é a segunda bigorna da realidade hoje. Porque, querido, Deus, pastor. é tudo questão de posicionamento. Veja bem, quando comecei a tratar desse câncer, aí alguém me falou, pastor, o senhor pode entrar na justiça, tudo, o senhor, com o tratamento desse câncer que o senhor teve, o senhor tem direito a comprar um carro zero, não sei o quê. Eu falei, querido, se eu faço isso, eu estou declarando que eu vou ficar doente para sempre, cara. E eu não declaro que eu não vou ficar para sempre. Então, eu não vou usufruir de uma coisa para ter algo zero, porque eu estou com esse câncer. Eu vou usar minha doença, essa enfermidade, minha não, né? Essa enfermidade, para usufruir de algo que outros poderiam fazer, tudo. Não. Eu aprendi muito com a Valnice Milhomes, que ela fala assim, você não tem que ter um carro zero. Se você tem que orar a Deus, prosperidade é você ter um carro bom que leva você para onde você quiser. Onde então você precisa aí. Você querer ter, como diz, né, um desses aí, Mercedes ou Audi. Deus é o meu pai é rico, tal. O que você vai fazer com isso, cara? Onde você vai, eu vou. Eu posso ir na velocidade que você vai, mas eu vou atrás. Nem dá pelo engarrafamento, né? Nem dá. E eu falo assim, e outra, eu não vou ter problema de pagar IPVA nem nada. Por quê? Porque é assim. Então, veja bem, querido, é questão de coragem para viver. Coragem para você usufruir daquilo que você tem. Coragem para, né, superar os seus limites. Coragem. Eu nunca deixei de pregar um dia na igreja. Hoje eu estou cansado. Vai, prega para mim hoje, que eu estou meio indisposto. Não, meu querido, nunca deixei. Nunca deixei um. Só paulada hoje. Só paulada. Tem que fazer uma figurinha, né? Vigora da realidade. Não é que eu sou. Não sou melhor que os outros, não, meu amado. Eu quero viver a palavra até o último dia. Estou com 76 anos, alguém diz, tá época de aposentar. Eu falei, que aposentar, cara? Eu vou do jeito que eu estou aqui para a eternidade, meu amado. Eu vou trabalhando, eu não quero terminar meus dias aqui atrás de uma escrivaninha, de chinelão, deitado. Não, eu quero, quando o senhor me chamar, agora também não quero dar problema para os outros. Também estou velho gagá aí, querendo ocupar o lugar de outro. Não. E vivo como aposentado com salário mínimo. A igreja minha não tem 80 membros, não tem 70 membros, acho que não tem 60. Está lá, vem, o pessoal vem, gosta, fica lá, dando a pouco, pastor, eu falei, já, mais outro. Aí ele sai, estou indo para a igreja tal. Amém, glória a Deus. Sai equipado. Se aprendeu tudo, não sei. Né? Pelo menos, eu sempre falei na igreja lá, falei, pessoal, se vocês perceberem que eu estou os levando para um lugar, para a margem do rio, onde ali há tapete, a lata vazia, pula fora que nós estamos feios. Pula fora. Mas se você perceber que aqui você encontrou um lugar de graça, de aconchego, fica bem. Então você não é obrigado a ficar. Essa porta está aberta para você entrar e para você sair. Nós não temos roda de membros. Porque, quantos membros você tem, pastor? Eu falei, não sei, meu amado. Lá nós temos, acho que 80 cadeiras. Tem dia que metade das cadeiras estão vazias. Um miaço de chuva assim, vai chover. Agora, para uma igreja que tem 500 membros, soltar metade não faz muita diferença. Agora, uma igreja, né, Claudião? Um dia que faltou 5. Já dá uma... Pô, pai, aqueles bancos lá estão vazios e tal. Agora, eu sou culpado? Não. Só fala para Deus, se eu for culpado, o Senhor me tira, leva para outro lugar. Mas eu quero fazer a obra do Senhor com graça. Erro? Lógico que eu erro.
Falho? Lógico que eu falho. Mas não porque eu falho por querer. Nenhuma decisão eu tomo para poder... agora esse membro da igreja vai ver só o que é bom para tosse. Eu vou tomar uma decisão aqui que metade da igreja vai embora. Qual pastor que vai fazer um negócio desse? Então a igreja tem que entender que o pastor está ali para pastorear, ele não está ali para cuidar de um por um. Então eu como membro da igreja, tenho que entender. Então de vez em quando eu saio, vou fazer culto assim, ali. Eu falei, meu Deus, eu não faria um negócio desse aí. Eu não faria isso. Deus, se eu faço isso, o Senhor mostra para mim, porque eu não quero falhar, impedir o seu agir. É isso, irmão. Então não é difícil. Vocês perguntaram lá que é difícil. Não é difícil pastorear. Difícil é quando você pastoreia fora do princípio da palavra. Aí sim. Aí você sofre. Sofre porque é questão de salário, porque não é bem quisto, porque os demais pastores não... Né? Eu falo, sempre, às vezes, conversando com o Cláudio, falo, Cláudio, se eu tiver algum pastor aí que tem problema comigo, ele vai ter que falar comigo porque eu não sei. Porque eu procuro... Né, a paz com todos. Dentro da Igreja Batista, tenho paz com todos eles, converso com todos eles. Né? Agora, é lógico, tem algumas coisas que eu falo que as pessoas não vai concordar. Não vai concordar. E ele está certo. É o pensamento dele. Mas, agora, se for contar para Deus, aí eu vou dizer, não, aí você está dizendo, você está falando o que você acha. Mas eu estou falando o que a Bíblia diz. E também gosto de sempre ouvir pessoas que sabem mais do que eu. Rapaz, isso é muito bom. Se ouvir pessoas que sabem. Agora, vou pregar sobre clínica de crescimento de igreja. Aí, quantos membros tem a sua igreja, pastor Valei? 45, 50. Como é que eu vou pregar sobre clínica de crescimento de igreja? Eu nem aceito. Não, eu posso falar o seguinte, como deixar a sua igreja com 50 membros? Aí eu posso falar. Mas como crescimento? Tá louco, meu amado. Não faço isso, não. Isso é um pouco de estratégia de marketing também, né? Estratégia de marketing. Não que não é errado ter igrejas grandes, né? Isso é normal. Às vezes o pessoal se identifica e vai. Mas tem muitas igrejas que faz o marketing. Tem coisa boa, né? Não, mas isso aí em qualquer lugar tem. Mas tem pastor assim que cresce mesmo, porque tem um dom disso aí mesmo, dom da palavra. Tem alguns lugares que tem o dom de enrolar as pessoas também, né? Tem a ideia fora da Bíblia, né? Mas aí aquele negócio. Vai atrás quem quer também. Vai atrás quem quer. Ele vai dar conta para Deus, né? Mas foi isso aí, meus queridos. Né? Esse é o que eu penso, você que está nos ouvindo, vai nos ouvir. Às vezes não tem nada que ver com alguma coisa que eu coloquei aqui. Né? Que o Senhor realmente... Aquilo que foi bom, que o Senhor confirma. O que não foi, eu peço perdão, mas é o que eu penso. A ideia do programa é essa mesmo, pastor. A gente conversar mesmo com... Talvez a gente fala aqui, o Rodrigo faltou hoje, mas a gente tem ideias às vezes diferentes entre a gente mesmo, e isso aí tá tudo certo, conversa. Agora, se você que me ouve, você que está nos ouvindo, quer realmente superar esse momento que nós estamos vivendo, você vai precisar de coragem para enfrentar toda a situação contrária. E sem Jesus não dá, cara. Jesus mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. Então não é uma oração aqui, outra oração ali, não é passar 10 horas cantando, louvando ao Senhor que vai te ajudar. Quem está sujo, suje-se mais, e quem está limpo... É Jesus na cabeça. Pode mergulhar. Jesus de manhã, à tarde, à noite, é Jesus Cristo. E viver uma vida cristã. Olha, eu gosto muito, tenho pregado lá na igreja, desde o primeiro culto de janeiro, baseado num tema: pessoas especiais em tempos difíceis. Eu tenho pregado nesse tempo. Então, toda palavra... Agora, entrei em Timóteo. Aí falando que Timóteo era alguém especial. Mas para ele ser alguém especial, ele precisava de algumas características para poder enfrentar tudo que a cidade de Éfeso estava enfrentando. E aí Paulo vem, olha, fé, você precisa de fé. Mas não é fé para salvação, é fé para crer na palavra. Você precisa de um coração limpo. Você precisa de uma consciência pura. Tudo isso, então você precisa disso. Então, um coração puro. Coração puro, aqui não sai nada. Eu não expresso nada do que está cheio aqui. E o salmista fala, né? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, se meu coração está cheio da palavra de Deus, isso aqui vai fluir. Cara. As pessoas vão ouvir e vão sentir firmeza.
O senhor falou aí, a fé é na palavra, e não a fé assim, tipo, eu acredito. Não, é fé na palavra. Na palavra. Na palavra diz, né? Até a mente, né? Eu... Não é só essa fé. Posso ler esse pedacinho aqui, querido? Aqui? Lê, pastor, lê. Aí vocês podem terminar aqui, mas Deixa eu ver se eu acho também a Bíblia aqui, Efésios. Mas tá. Efésios não, né? Timóteo. Glória a Deus. Tá aqui, ó. Colossenses. Aí, quando Paulo, né? Deixa eu segurar para o senhor. E aí, versículo... Lê aqui para mim, que você vai ter que ler aqui, porque eu estou sem óculos. Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, né? Nem se deem a fábulas ou a genealogias, né? Para onde daí? Deixa eu ver, então eu falei, é o 4 que eu quero ler. Nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis. Eu parti aqui, ó. Uhum. Que mais produzem questões do que edificação, que consiste na fé. Na fé. Esta fé aqui é a fé no sentido assim de crer na palavra. Por isso que em Hebreus fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que eu vou agradar a Deus se eu não acredito nessa palavra? No ensino que foi deixado, né? Não adianta, querido. Então, o Velho Testamento é para hoje. O Novo Testamento é para hoje. Tudo é para hoje. Tudo é para a igreja. Então, a Bíblia não é escrita para não crentes. A Bíblia é escrita para edificar a igreja. Porque quando a igreja é edificada, as pessoas vão chegar perto da gente. Como é que você consegue enfrentar essa situação desse jeito? Eu vejo você está sempre alegre. Eu falei, não, eu posso estar alegre sim no meu exterior, que está referindo que está aqui dentro. Mas aqui dentro, de vez em quando, tu chora. Sente a alma alguma sente, coisa toda. normal. Mas eu me alegro porque eu sei que tem um Deus que cuida de mim. Eu posso pensar, essa caneca aqui não tem o líquido dela não é bom, tudo. Mas a pessoa que colocou aqui é uma pessoa de confiança. Então eu vou tomar aqui sem medo nenhum. Então é a mesma coisa da palavra. Eu olho na palavra, não, essa aqui é verdade. Se ele disse assim, se o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar, eu tenho que crer nisso, eu tenho que ter fé nessa palavra. Deus vai estar aqui, Senhor. Vai estar aqui. Então, quando a gente vive assim, não tem como. A tua palavra não vai sair assim, de um modo que parece que é verdade ou não. O Espírito vai testificar, falar, pode acreditar, isso é verdade. É assim que está. Então, tenha fé. Uma das características de uma pessoa especial para esse tempo difícil é fé na palavra. Vai ficar, as coisas vão melhorar, porque agora vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E, gente, para Deus diz que não é bem assim. Nós temos que estar preparados para a volta de Jesus. Agora, vamos viver em família, vamos amar uns aos outros. Continuar seguindo o evangelho. Continuar seguindo o evangelho. E crer. É crer. Então é isso aí, meus queridos. Aquilo que eu coloquei aqui, que eu fiz aqui, não sei nada aqui. Preparei um esboço. Amém. Mas glória a Deus. Sim, mas estava assim, né? A respeito desse texto do Paul Tillich, de Coragem para Viver. É uma palavra bem pontual, pastor, para esses dias aí. Bem pontual para esses dias, bem interessante. Tem que, se não for assim, nós vamos, na primeira curva, vamos parar. Fraquejar e cair. Como né? diz aquele livro, enterre meu coração na curva do rio. Né? É assim. Não, foi muito bom, pastor. Para mim foi muito edificante. Posso ser bem sincero, para mim foi bem edificante. Não tenho dúvida que quem ouvir também vai ser edificado, né? Até o final. Foi. O pessoal, essa geração é meio difícil de assistir tudo. Né? Vai vendo, né? Gosta dos cortes. Não, mas geralmente o pessoal pula pro meio e depois pro fim, né? Vai pegar agora o final, né? Vai pegar o final. Vai ficar curioso daí o que aconteceu antes. Vai ter que assistir tudo. Tem que assistir tudo. Isso é uma coisa também que a gente vê na foto da igreja. Às vezes, uma vez eu tive uma dificuldade numa reunião de pastores, porque foi o que me antecedeu lá, trouxe uma palavra, mas malhando os membros da igreja, questão de compromisso, falta no horário e tal. Aí no intervalo, aí eu falei para esse irmão, cara, você pegou pesado. Mas é assim mesmo. Eu falei, rapaz, quando você olha aqui, rapaz, na nossa reunião de pastor, o pessoal sai, vai embora.
a reunião nem começou, vai embora, o pastor está falando lá, o outro está conversando com o outro aqui, escrevendo aqui. Como é que a gente vai falar dos membros da igreja? Como é que a gente pode, rapaz, chegar na igreja? Tem autoridade ali, né? Não tem autoridade. Então a gente tem que olhar para dentro de nós. Quando Paulo fala da consciência limpa, é assim, é uma consciência de você ter coragem de olhar para dentro de você mesmo. Quantas vezes eu olhei para mim e às vezes eu olhava assim e falei, pô, Deus, me perdoa, porque não era assim que era para mim ter agido. Porque eu conheço a tua palavra, eu sei que não é isso, eu sei que isso te ofendeu, te machucou. Então, como é que eu vou querer exigir isso da igreja? Então eu tenho que acertar comigo primeiro. E aí você vê que dá certo. Parece incrível, né? Mas dá certo, porque você está fazendo as coisas do jeito de Deus, com uma consciência que você olha e você diz, não, eu não sou tudo aquilo que eu quero ser, mas eu posso ser tudo aquilo que Deus quer que eu seja. Aí é diferente. Amém, querido? Amém, amém. E vamos encerrar diferente? Vamos pedir para o pastor fazer uma oração aí? Vamos? Desde já nós agradecemos você que assistiu até aqui. Nós vamos pedir para o pastor Vanderlei fazer uma oração. Vai encerrar aqui. Você que assistiu até agora, foi tocado por essa palavra, né? Pastor Vanderlei, você tem a honra de encerrar aí orando com a gente, orando por quem assistiu, né? Porque acredito que deve ter tocado. Se não tocou ainda, vai tocar ainda muita gente, como é um episódio gravado, né? Então... Eu quero agradecer a oportunidade, o privilégio de ter estado com vocês aqui. Aqui, né, de púlpito, agradecer a companhia do pastor Cláudio, né, que eu falei assim, se eu for, falei para a rua, tem que ser 6h30, porque eu tenho que procurar o nome da rua, e aí você mostrou aquele negócio lá de roteiro, chamado, nem adianta, porque para mim, eu tentei olhar tudo aquilo ali, aí embaralha tudo, some, vira para outro, não sei para onde vai. Aí, e também agradecer a Deus, né? Porque tem pessoas que conhecem a gente, aí o Cláudio me conhece, sabe das minhas deficiências, mas também sabe das minhas virtudes. Então, muitas coisas que eu falei aqui, com certeza o Cláudio viu isso na vida da gente e até mesmo viu naquilo que eu não agi corretamente, mas na certeza que Deus vai nos moldando, não só a minha família, né, vocês que estão aqui nos ouvindo, nos vendo. Então, compartilhe e aprenda a ouvir algo até o fim. Aprenda, porque a maior dificuldade hoje é da gente querer ver as coisas pela metade. É que nem um culto. Um culto, a pessoa lá bobeou, foi tomar uma água, aquilo que Deus queria falar, Deus falou e ele não ouviu. Por quê? Porque não tem paciência. A nossa geração hoje é uma geração que não tem paciência, é uma geração que gosta só de barulho. Entramos no carro, a primeira coisa que fazemos, ligamos o rádio. Deixa o rádio ligar lá, vai tranquilo. Chega em casa, liga a televisão. Deixa a televisão lá, quietinha, no canto. Sai do culto, vai para casa, vai sentir o ambiente, né, que a palavra falou, os louvores. Depois você está descansado, aí você vai assistir televisão, você pode ficar até 3 horas da manhã, né, mas você está descansado, o teu espírito descansou. Agora a alma que se dane. Vamos orar então, queridos? Pai querido, a Ti todo louvor, toda honra, toda glória. Reconheço que só o Senhor é Deus. Tu és o Deus Altíssimo e acima de Ti não há nenhum outro. Te agradeço, ó Pai, porque o Teu grande e imenso amor não ficou apenas, ó Pai, na palavra, mas foi em atitude, quando o Senhor nos deu Jesus Cristo, o Filho amado, para morrer na cruz em nosso lugar. Pai, Jesus, ao subir, nos deixou uma promessa, que era necessário que Ele fosse para que o Espírito Santo nos viesse e nos fizesse lembrar de tudo que Jesus ensinou. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que as pessoas que ouviram, que vão ouvir, possam, Deus, serem impactadas com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos orienta, nos capacita a vivermos, ó Pai, esses tempos difíceis como pessoas especiais porque creem na palavra de Deus, especiais porque tem Jesus como Senhor e Salvador, especiais porque creem, ó Pai, numa vida eterna, especiais porque aguardam a volta do Senhor Jesus Cristo. Pai, e se houver alguém que ainda não entregou a Jesus, a sua vida a Jesus, se houver alguém que esteja afastado, se houver alguém que esteja frequentando uma igreja, mas ainda não
sente realmente no seu espírito a graça, a alegria de servir ao Deus Todo-Poderoso, que nesta noite o teu Espírito Santo faça-os entender que vale a pena entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, que vale a pena vivermos a palavra de Deus, que vale a pena estarmos na presença do Todo-Poderoso, porque na presença do Senhor há muita alegria. Pai, mesmo vivendo dias difíceis, em Jesus nós encontramos alegria, porque Jesus Cristo é a nossa esperança. Que Jesus seja a esperança de cada um de nós, mesmo nesses dias de angústia, nesses dias onde as decepções nos alcançam, nesses dias onde a amargura impera, nesses dias onde a corrupção aumenta cada dia. Mas em Jesus Cristo nós temos a esperança, e em Jesus Cristo nós temos a vitória, porque com Jesus saltamos muralhas, com Jesus passamos pelo meio de um esquadrão. É a oração que eu faço agradecido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.